Esse percurso, esse itinerário do Evangelho é o caminho de conversão de uma pessoa. Primeiramente, a pessoa está cega porque não tem uma vida interior e não enxerga os próprios erros. Ela se considera alguém que ela não é. Depois, a marca da vitória é o teu sangue em mim. Liberta-me, Senhor, salva-me, cura-me. E nesses últimos dias a liturgia tem falado de uma cura que Jesus precisa fazer em nós, que é dessa cegueira da vida interior. Um homem ou mulher que não tem uma vida interior, que vive só dos atrativos do mundo, que busca só saciar a vontade da carne, que só se deixa dirigir por aquilo que os olhos atraem, pelos prazeres. Ele não se conhece, ele não conhece a si mesmo, não conhece o seu coração. E por isso muita gente fica muito brava quando alguém aponta um defeito. Apesar de todo mundo que está à sua volta sabe desse teu defeito, porque você não se conhece, você se sente uma vítima, você se sente injustiçado, você fica com raiva porque alguém falou para você de um defeito, de um problema que você realmente tem. E por isso nós, à medida em que nos conhecemos, vamos vendo também as nossas virtudes, os nossos valores. À medida em que você caminha, você vem na igreja, escuta a palavra, você vai servindo os teus irmãos, trabalhando em comunidade, você vai percebendo que tem muita coisa boa em você, mas você também vai começar a perceber que tem muita coisa errada. Tem muita coisa boa em você, tem coisa que você sabe fazer, tem coisa que você realiza, e que louvado seja Deus, que é um dom que Deus te concedeu, uma graça, mas também há coisas em você que precisam mudar. Fala para quem está perto de você, tem coisa boa aí, mas tem coisa ruim também, viu? Tem coisa boa, mas tem coisa ruim também. Tem, né? E não vai se assustar, não vai se assustar com as coisas ruins. Pelo contrário, como que alguém pode se corrigir se não se conhece? Como alguém pode mudar se é um desconhecido para si mesmo? Se é uma pessoa superficial? Se é, como disse São Tiago, uma pessoa que olha no espelho e logo esquece a própria imagem? Quer dizer, alguém que não se conhece na profundeza dos pensamentos, das decisões, das escolhas. Sabe que um caminho para a gente não fazer mais uma coisa errada, quando você faz uma coisa errada, um jeito de você não continuar fazendo ela, é você fazer 3 etapas. A primeira dela é você pensar: o quanto isso que eu fiz fere a mim? Isso que eu fiz me prejudica de que maneira? O quanto essa atitude que eu tive é contra aquilo que eu acredito? O quanto essa ação que eu fiz é contrário ao bem que eu estou procurando construir na minha vida? O quanto isso me fere? Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Pensar o quê? O quanto? Dormiram. O quanto isso me fere. E tudo que eu planejei para a minha vida. Aí passa meia hora, deixa passar uma hora, meia hora, vai fazer as coisas que tem para fazer, vai lavar a louça, vai cuidar da casa, vai cuidar dos meninos, volta para o trabalho. Passou um tempo, retoma aquele assunto, só que você vai pensar assim: o quanto isso fere as pessoas que estão do meu lado? O quanto isso fere a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus amigos? O quanto isso fere os meus irmãos de comunidade? Pensa com profundidade. Essa atitude que eu tive, quanto isso é uma ferida, uma tristeza para as pessoas que convivem comigo? O quanto deixou minha mãe triste, o meu pai abalado, os meus irmãos decepcionados? O quanto deixou os meus amigos infelizes, assustados comigo? Pensa.
Segundo pensamento, depois de um tempo, qual que é? O quanto isso feriu o meu próximo. Qual é o segundo pensamento? E vai lavar a louça, vai trabalhar, vai cuidar dos meninos, vai pôr a ordem na casa, e esquece aquele assunto, e vai fazer outras coisas. Aí passou meia hora, passou uma hora, pensa pela terceira vez, o quanto isso que eu fiz fere o coração de Deus, o quanto isso que eu fiz fere Jesus, Maria, o quanto isso é contrário ao Evangelho, o quanto isso é ruim para minha alma, o quanto isso leva Cristo a sofrer, derramar o seu sangue pelos meus pecados, o quanto isso ofende o céu. Qual é o terceiro pensamento? Quanto isso ofende a Deus. Nesse pequeno caminho que eu te ensinei, você vai criar duas coisas. A primeira, você passa a ter uma vida interior, porque você começa a refletir sobre as coisas que você faz, você começa a se conhecer com profundidade as consequências das suas escolhas. E a segunda, toda vez que você for cometer de novo aquele mesmo erro, você vai se lembrar desse caminho que você fez e vai falar: melhor não, né? Deixa eu cair fora, porque esse pecado é um combate ao pecado, é um combate ao erro, é um combate ao mal que está enraizado no mais profundo da nossa alma. A pessoa que não tem uma vida interior, ela não para pensar nas próprias ações, ela acredita que ela é alguém que não combina com a própria vida. Você é mais aquilo do que você faz do que aquilo que você pensa. Fica iludido numa ideia que não combina com a vida real, e por esse motivo essa pessoa não tem uma vida espiritual, não tem uma vida interior, e essa pessoa facilmente continua errando, cometendo os mesmos erros, e pelo contrário, erro em cima de erro, vai arranjando inimizades, brigas, se distanciando, se afastando das pessoas, e não pode experimentar a graça de Deus. É um pobre cego, é um cego que não enxerga a si mesmo, é um cego da própria alma, é um cego do próprio coração. Fala quem está perto de você: se enxerga, meu irmão, se enxerga, não fica aí nessa cegueira não. Não esquece a sua aparência, mas pelo contrário, vence essa distração, só assim sua alma pode ser salva. Por isso, meu irmão, minha irmã, aquele homem que encontrou Jesus era cego, e a primeira coisa que Jesus fez foi tocá-lo. Ele começou a perceber, e ele disse: Senhor, eu vejo os homens como árvores que andam. Eu até falei isso ontem na homilia, né? Que eu falei que a vez que a gente mais vive a palavra de Deus é quem usa óculos e não lavou o óculos. Sabe que você está atrasado, você pega o óculos sujo e sai correndo de casa? Aí você põe o óculos assim, está tudo embaçado assim, ó. Aí você fala: é a passagem que mais se cumpre, eu vejo os homens como árvores que andam. O que Jesus quis dizer com isso daí, gente? Ele quis dizer o seguinte: que num primeiro momento aquele cego passou a enxergar a humanidade, enxergar que Jesus era um homem bom, que Jesus fazia coisas boas. Ele enxergava o bem que Jesus estava realizando, mas não via a profundidade de que Jesus era Deus. Esse percurso, esse itinerário do Evangelho é o caminho de conversão de uma pessoa. Primeiramente, a pessoa está cega porque não tem uma vida interior e não enxerga os próprios erros. Ela se considera alguém que ela não é. Depois, ela tem o primeiro contato com a palavra, então ela se sente atraída, alegre com a experiência que fez de Deus. Você que está aqui, você se sente emocionado, num primeiro momento emocionado com a imagem de Nossa Senhora, com a novena, tocado pela música bonita, você se sente feliz de estar com os irmãos,
você tem uma experiência humana, que você sente que aqui é o teu lugar, você sente paz, você sente felicidade, você tem uma experiência humana consigo mesmo. Num primeiro passo da vida de conversão, você começa a se deparar com quem você é de verdade, suas coisas boas e as coisas ruins que estão dentro de você. Mas essa vida espiritual precisa progredir para um terceiro passo. Fica em pé um pouquinho. Pensa um pouco sobre a sua vida espiritual. Fecha os teus olhos. Em pé, que é para você não dormir, né? Se dormir vai repousar, a gente vai descobrir. Onde que você está na vida espiritual? Você já deixou com que o Evangelho seduzisse o teu coração? Você tem facilidade de confessar os teus pecados? Você sabe as coisas que não estão boas dentro de você, que estão te afastando de Deus? Padre, se eu soubesse, eu amo Jesus, mas nossa, tem hora que eu fico tão nervoso, tão nervosa, eu brigo, eu xingo, nossa, tem hora que eu tenho tanto desânimo, uma preguiça. Padre, eu amo o Senhor, eu quero viver a vontade de Deus, mas tem hora que eu julgo todo mundo na minha casa. Eu sei que eu estou vindo à igreja, mas que eu não sou perfeito, e eu sei quais são as minhas imperfeições. Eu não sou um ouvinte distraído. Eu já entendi que vir à casa de Deus não é só para agradar os olhos, é para transformar o coração. Coloque agora, rasga o teu coração diante de Deus. Coloque agora aqui aos pés desse altar essas coisas que precisam mudar de verdade dentro de você. Você é uma mulher boa, um homem bom, mas a sua afetividade, sua sexualidade anda desordenada. Você é um jovem que ama a Deus, mas tem deixado a pornografia tomar conta da sua vida. Você tem parecido um homem que vê como que árvores. Você ama a tua família, mas tem deixado a impaciência, o desamor tomar conta da tua casa, das tuas palavras. Você tem deixado o egoísmo, o orgulho dominar o teu coração. Você fica muito brava quando alguém lhe aponta o teu erro. Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser dócil eu quero ser dócil à tua palavra, a tua palavra implantada em mim. implantada em mim. Eu quero, Senhor, Eu quero, acolher a tua palavra Senhor, acolher a tua palavra e ser praticante, e ser praticante, transformar o meu coração, transformar o meu coração, mudar a minha vida, Senhor. mudar a minha vida, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Pode sentar. Então aquele homem, depois de fazer essa primeira experiência, como nós fazemos, olhou, foi tocado de novo por Jesus, e aí sua vista se abriu, e ele viu os homens, viu com perfeição. Ainda há algumas traduções que diz que ele viu uma grande luz. Quer dizer que na vida espiritual, depois que nós enxergamos a nós mesmos e abandonamos as nossas misérias, convertemos o nosso coração, abandonamos o pecado mortal, lutamos contra o pecado venial, nos esforçamos, nos mortificamos para corrigir os nossos defeitos de fabricação, aquelas manias que a gente tem,
que fazem as pessoas que moram com a gente sofrer, ou as pessoas que estão ao nosso lado. Quando nós vencemos tudo isso, nós damos espaço para que a graça de Deus ilumine de verdade a nossa alma, e aí nós veremos com perfeição como as coisas são. Nós veremos de verdade a obra de Deus e o glorificaremos. Nós ouviremos a palavra e nos alegraremos. Nós veremos o poder de Deus agindo na nossa família. Nós entenderemos os planos do Pai nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Nós veremos com perfeição, não mais iludidos pelo pecado, pelo erro, de fato, qual é a nossa história e quem são as pessoas que fazem parte dela. Seremos verdadeiramente livres e amaremos de verdade a Deus de todo o coração. Que cada um de nós que estamos aqui possamos nos converter a cada novena, que a cada missa Jesus possa tocar o nosso coração, sairmos da mentira, do engano, e que essa palavra pregada possa produzir frutos de conversão sincera no meu e no teu coração, para sermos praticantes da palavra. Quer dizer, que cada missa, cada novena e cada ano, eu e você nos tornemos mais santos, mais de Deus, que os nossos olhos possam ver a glória de Deus, a perfeição de Deus, e a nossa cegueira seja vencida, que a nossa vida interior possa encontrar a luz que vem de Jesus Cristo, que a cada missa e a cada novena, de fato, o nosso coração se converta, e não sejamos homens e mulheres convencidos de que a verdadeira religião é uma religião de exterioridade. A verdadeira religião é aquela que muda de dentro para fora o ser humano, e tudo o que nós praticarmos será para a glória de Deus, o bem e o amor aos que mais precisam, e a alegria de podermos bendizer e louvar o nome do Senhor. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.